Paz e graça, amados. Eu quero, em mais um dia, compartilhar uma palavra de Deus. Amém? Que o Senhor possa nos edificar, consolar e exortar. Você que pode, abra comigo a sua Bíblia. Nós vamos ler em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 3, 4, 5, 7 e 8. Nós vamos ler do versículo 3, do versículo 4, do versículo 5, do versículo 7 e 8. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele escreve assim: esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenheis da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não no desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Amados, aqui o apóstolo Paulo, ele está então escrevendo à igreja. Paulo então está escrevendo então aqui à igreja para um povo então que conhece Cristo, para um povo então que está caminhando então com Cristo, para um povo então que faz parte da igreja, do corpo de Cristo. Então o apóstolo Paulo está falando aqui para pessoas convertidas, para cristãos, podemos dizer assim. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está exortando o povo a viver na presença de Deus da maneira bíblica, da maneira irrepreensível, de maneira então que agrada e glorifica a Deus. Então o apóstolo Paulo, ele começa dizendo que a vontade de Deus é que eles se santifiquem, que eles então se separem completamente da imundície, que eles se separem completamente do pecado, que eles se separem completamente da prostituição, se separando então completamente das imoralidades e das perversidades. Então o apóstolo Paulo, ele continua dizendo, para que cada um saiba então possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Por isso então ele não pode ser contaminado, por isso ele não pode ser usado para desonra, para então alimentar a carne do homem. Pelo contrário, ele precisa então ser guardado e separado para santificação, para que ele não ceda então aos caprichos e às necessidades da carne, do homem. Mas quanto mais então é rejeitado, mais esse homem carnal e corrupto então vai morrendo e padecendo, e então mais Cristo terá, mais do reino terá. O Espírito então, ele preenche completamente essa carência e essa necessidade carnal que o homem adâmico tem. Paulo então aqui, ele nos dá um exemplo importante. Ele nos fala então daqueles que não conhecem a Deus. Ele nos fala aqui daqueles que não conhecem o Evangelho. Para eles então tudo que é espiritual é loucura para eles, é fanatismo para eles. Esse homem então adâmico, ele está separado e destituído de Deus, destituído então da glória de Deus. Isso faz então esse homem viver e andar de mãos dadas com o pecado, andar de mãos dadas com o mundo. Faz então esse homem amar a imoralidade, faz esse homem então amar a perversidade. Isso significa então que esse homem, ele está vivendo para satisfazer as suas concupiscências da sua carne. Esse homem então, ele vive alimentando a sua carne porque simplesmente ele ainda está morto espiritualmente, porque simplesmente ele ainda está cego e em trevas, porque ainda simplesmente ele ainda não conhece a Deus, porque ainda não conhece o Evangelho, porque ainda não conhece o sacrifício de Cristo. Isso faz então esse homem viver então sem direção, faz esse homem então viver longe de Deus, destituído da glória e do reino de Deus, faz esse homem viver então longe do propósito de Deus, faz esse homem então, em vez de andar com Deus, estar a ir contra o próprio Deus, faz esse homem então andar simplesmente
perdido e sem perspectiva de vida. O que significa então que esta pessoa assim, nós não podemos então esperar dessa pessoa atitudes cristãs. Nós não podemos esperar dessa pessoa que ela tenha e siga então os ensinamentos de Jesus. Não podemos simplesmente esperar delas isso, porque ela não conhece Jesus, porque ela não conhece o Evangelho de Jesus, porque essa pessoa então simplesmente ela ainda está morta espiritualmente, porque essa pessoa ela não é guiada pelo Espírito de Deus, ela não é guiada pelo Espírito Santo, mas ela é guiada pela sua carne, pelo seu instinto carnal. Porque essa pessoa então ela ainda não conhece o Evangelho, ela não conhece a palavra de Deus, ela não conhece então as boas novas. Logo então é impossível ela viver de acordo com o Evangelho, é impossível ela viver de acordo com a palavra de Deus, é impossível ela viver em obediência à palavra de Deus, porque ela não conhece a palavra de Deus. Mas porém, aqueles que conhecem Deus, aqueles que conhecem o Evangelho, aqueles que sabem, aqueles que já receberam o Evangelho, aqueles que já receberam a fé, aqueles que já receberam Cristo, para estes as coisas mudam completamente, para estas pessoas as coisas mudam completamente. Se elas conhecem, então essas pessoas já não são menininhas, eles já não são menininhos, já não são, então se conhecem, já não são mais inocentes. Se conhece, então a obrigação dessas pessoas sempre será viver então como tal, se comportar então na maneira bíblica, agindo e seguindo então os ensinamentos de Jesus. Quando recebemos Cristo e o seu Evangelho, então quando tudo é genuíno, então isso significa que há mudança de vida, há transformação, há vida nova, há novidade de vida. A pessoa então ela deixa o mundo, a pessoa então ela deixa o pecado, a pessoa então ela começa a buscar agora a santidade de Deus, ela se separa completamente do mundo, ela se separa completamente das imoralidades, ela se separa completamente do pecado. Ela agora já não faz mais, nem vive mais como vivia antes, sem conhecer a Cristo, mas ela agora conhece e vive como tal, ela agora conhece e se comporta como tal, ela conhece, então ela muda de vida, ela conhece a Cristo, ela conhece o Evangelho, então ela vive agora em novidade de vida. Ela já não consegue mais viver como vivia antes. Antes ela vivia assim porque ela não conhecia, mas agora ela conhece e há uma diferença de vida, há uma novidade de vida, há uma mudança de vida, há uma transformação, uma mudança radical na vida dessa pessoa. A verdade então é que muitas pessoas hoje em dia, elas acham que mesmo conhecendo o Evangelho, que mesmo conhecendo Cristo, mas mesmo assim elas acham que podem então viver de qualquer jeito, elas acham que podem viver então de qualquer maneira, que podem então pecar à vontade, que podem então transgredir à vontade, que podem então ofender a santidade de Deus à vontade, que podem então continuar nas mesmas práticas, nas mesmas obras, nas mesmas ações. E isso é então um erro que compromete a pessoa e a sua suposta conversão, porque mostra então que a sua conversão não foi genuína, não foi sincera, porque simplesmente não houve evidências nenhumas, porque simplesmente não houve novos frutos, porque simplesmente não houve uma mudança radical, o que significa que nada mudou na vida dessa pessoa, e isso significa só que essa pessoa ela acaba por se enganar a si própria. E é isso mesmo que o apóstolo Paulo fala então no versículo 8, que quem rejeita a santidade de Deus, que quem rejeita a palavra de Deus, que quem rejeita a vontade de Deus, ela não está rejeitando a Paulo, ela não está rejeitando então o homem, mas ela está rejeitando ao próprio Deus, ela está rejeitando o próprio Criador, ela está rejeitando o próprio sacrifício de Cristo há 2000 anos atrás. E isto sim é algo muito sério, que pode comprometer a salvação desse homem, a salvação dessa mulher.
Não somos salvos porque somos santos, mas somos salvos para nos tornar santos e fiéis. Somos salvos para fazer as boas obras, para cumprir então a vontade soberana de Deus. Então, em nome de Jesus, que não haja engano, que não haja cegueira espiritual em nosso meio, mas que nós sejamos então espirituais e entendidos para perceber o que o Senhor quer falar conosco através deste vídeo, através desta ministração, através desta palavra. Busquemos então a santidade de Deus e morramos então cada vez mais para este mundo, cada vez mais para a nossa carne, porque essa é a única forma do céu crescer em nós. Essa é a única forma de o reino de Deus crescer em nós. Essa é a única forma de Cristo crescer, de o reino de Deus crescer em nós. Essa é a única forma de o reino de Deus avançar em nós e através de nós. Que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração em nome de Jesus. Deus abençoe cada vida poderosamente e ricamente em nome de Jesus. Amém e amém.